Bom dia a todos e todas. Essa segunda mesa do nosso seminário de serviços psicológicos online, ela tem por objetivo a psicoterapia online, histórico no Brasil e no mundo. Eu sou Marilda Castelar, conselheira do Conselho Regional de Psicologia, e nós vamos ter o prazer aqui de estar conosco para nos auxiliar nessa explanação desse histórico, a psicóloga Maria Adélia Pietra, psicóloga doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é uma estudiosa estuda psicoterapia pela internet e a relação terapêutica, né? Também vamos ter conosco para falar um pouquinho sobre a supervisão dos serviços online, Luciana Rufo, psicóloga, colaboradora do NPPI, Núcleo de Pesquisa em Psicologia e Informática, da PUC de São Paulo. Ela é psicóloga clínica, com experiência em consultório de psicologia e possui especialização em dependência química pela Unifest e é professora do curso virtual de Psicologia e Informática da PUC COGEAI, né? Nesse momento, então, nós vamos dar início com a apresentação da Maria Adélia Pietra, ok? Bom dia a todos. Agradeço o convite do Conselho para falar aqui hoje. Vou iniciar falando que a resolução de número 12 de 2005 do Conselho, ela trata do atendimento online como uma prática proibida, mas permitida na forma de pesquisa. A psicoterapia online, então, só assim é permitida no nosso país, e isso dá a entender que há expectativas da corporação de que, quando for apresentado o apoio empírico necessário, essa prática seja reconhecida. No entanto, alguns países, eles já têm essa prática há já algum tempo. A Austrália, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá. A psicoterapia online, nesses países em que já é praticada, ela tem mostrado muitos benefícios, ela facilita o acesso à terapia. Pessoas que têm medo de estigma, que têm dificuldade de locomoção, que moram em regiões remotas, têm fobias, transtornos incapacitantes, viajam muito, elas têm se servido muito bem dessa modalidade terapêutica. As pesquisas iniciais, então, nesses países em que a terapia online já é praticada, elas se voltaram para a relação terapêutica online. Por que isso? Porque a psicologia, diversos estudos que estão sendo feitos, ela aponta a relação terapêutica como um dos elementos que mais contribui para o sucesso terapêutico. Então, a American Psychological Association, há algum tempo, já tem uma divisão que estuda a relação terapêutica. Essa divisão foi formada em 1999 e ela é encarregada em produzir documentos pautados em estudos empíricos para nortear os psicólogos. Eles não têm caráter mandatório, esses documentos, mas servem de orientação. Então, a primeira pergunta que se faz é possível estabelecer uma relação terapêutica online? Aí, os estudos feitos já desde 2002 mostraram que sim, e que ela tem similaridades com a relação terapêutica na terapia tradicional. Então, tem os estudos de 2002 de Cook e Doyle, da Universidade de Portland, nos Estados Unidos, que mostraram que no instrumento Working Alliance Inventory, pacientes e terapeutas pontuam de maneira semelhante à pontuação que consta na literatura do instrumento, né, na psicoterapia tradicional. A pesquisa do Oliver Prado, feita em 2002, também mostrou similaridades entre essa relação terapêutica na terapia online e na terapia tradicional. E as pesquisas vêm corroborando esses achados até hoje. Sobre eficácia e efetividade da psicoterapia online, diversos estudos têm mostrado que elas são efetivas nas suas mais diferentes modalidades. A terapia cognitivo-comportamental online, ela tem se mostrado eficaz para tratar distúrbios como
ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, fobia, transtornos alimentares. Pessoas que passam pela terapia cognitivo-comportamental online mostram uma melhora nesses sintomas. E a terapia cognitivo-comportamental online se mostra mais efetiva para tratar determinadas patologias do que a terapia padrão oferecida em postos de saúde. Então, diversos estudos americanos estão mostrando que a terapia cognitivo-comportamental online para estresse pós-traumático mostra-se mais efetiva do que a terapia que é oferecida nos postos presencialmente. E até o Departamento de Veteranos dos Estados Unidos tem incentivado muito essas pesquisas, tem injetado muito dinheiro nisso. Também onde a pessoa mora, ela não tem terapia cognitivo-comportamental por uma determinada patologia para a qual ela já se mostrou eficaz, por exemplo, até mesmo crianças, adolescentes com ansiedade, quando na região dessas pessoas não tem esse tipo de tratamento, ele é recomendado online lá fora, na forma de terapia cognitivo-comportamental. No Alabama, que não tem tratamento cognitivo-comportamental para depressão numa determinada região, habitantes também têm mostrado resultados muito positivos com essa terapia online. Então, quem tem mostrado se beneficiar da terapia online? Adolescentes, eles tendem a não buscar atendimento, a gente sabe, e na rede, por conta do anonimato, eles têm se encorajado muito. Então, diversos estudos têm sido publicados no exterior, mostrando que eles têm tido muitos benefícios com a terapia online, apresentado bons resultados. Usuários de álcool e drogas que não estariam inclinados a buscar atendimento psicológico, por medo de estigma e uma série de questões, eles têm se servido muito bem desse atendimento online. Diversas pesquisas no exterior estão mostrando isso e, inclusive, está se pensando agora em estudar a terapia cognitivo-comportamental online para jogo patológico. Refugiados, imigrantes têm se servido da terapia via videoconferência lá fora. Para eles, é mais interessante ser atendido por alguém que tem treinamento em multiculturalismo, fala a língua deles, do que um terapeuta que não seja treinado em multiculturalismo, não fale a língua de origem deles e atenda presencialmente com a presença de um intérprete. Então, os resultados são promissores para a terapia online para imigrantes. Pacientes terminais também têm tido bons resultados, psicóticos. Até algum tempo, esse tipo de terapia não era recomendada para psicóticos, mas uma grande revisão em bancos de dados, PubMed, PsycInfo, feita em 2011, mostra que os psicóticos que recebem atendimento via videoconferência em regiões onde não há atendimento psicológico, regiões rurais, eles apresentam uma melhora em comparação com indivíduos que não recebem nenhum tipo de atendimento. Então, está sendo estudado isso do provimento de atendimento online via videoconferência para psicóticos que não têm acesso a atendimento. Surdos também têm se beneficiado desse tipo de atendimento. Até esses dias me pediram uma indicação de um terapeuta para atender uma pessoa com dificuldades auditivas e eu não tinha quem indicar. Então, é uma realidade, né? Quais as formas, então, de terapia online? Psicoterapias de diferentes abordagens realizadas online, através de videoconferência, chat, MSN, e-mail, telefone ligado à rede, com encontros presenciais até algumas vezes. Então, podem ser linhas diversas, pode ser terapia humanista, cognitivo-comportamental, psicanalítica, feita online. Tem os programas estruturados de computador que envolvem alguma interação com o terapeuta. Essa é uma outra modalidade, são uns pacotes já com DVDs, CD-ROM, realidade virtual, e-mail, troca de mensagens, né, videoconferência, telefone e até encontro presencial com o terapeuta. Então, vai intercalando uma série de exercícios, contato com esse material informativo e depois algumas trocas com o terapeuta. E tem um tipo de terapia automonitorado que não tem participação de terapeuta. São programas computadorizados que a pessoa, então, vai tendo acesso a conteúdo informativo, realizando exercícios e, ao cabo, vai recebendo feedback do programa. Então, eu vou mostrar para vocês um site do National Health Service, o Serviço de Saúde britânico,
ele tem ali o programa automonitorado Beating the Blues, que é uma terapia que o paciente faz sozinho. Então, pode passar a próxima. Ali, o paciente recebe uma senha, né, do posto de saúde, quando ele apresenta sintomas depressivos, recebe essa senha, entra no programa e realiza. E ali tem um outro programa que não precisa de senha, vocês até podem fazer de casa, que é o Mood Gym. Esse é bem interessante, vale a pena vocês darem uma olhadinha. E ali eu vou mostrar um site. Não, então não está. Bom, deixa. Então, sobre o contato com o terapeuta. Já que tem tantos programas que envolvem pouca atuação do terapeuta ou nenhuma, o que as pesquisas têm mostrado? Curiosamente, a frequência do contato com o terapeuta parece não influenciar os resultados. Então, tem ali a pesquisa de Klein, de 2009, mostrando isso, e tem uma pesquisa bem recente, feita com 80 pacientes, de 2011, essa pesquisa, do Berger, que mostra que 3 modalidades de terapia cognitivo-comportamental online apresentaram resultados semelhantes. A automonitorada, a terapia com auxílio de um terapeuta via e-mail, uma vez por semana, e a terapia com suporte de um terapeuta por e-mail ou telefone na frequência que o paciente necessitou. Esses pacientes mostraram resultados semelhantes. A realidade virtual, que é usada nesses pacotes, ela em si, o uso da realidade virtual já é promissor. Ela promove uma queda de índices de ansiedade e evitação entre o início e o fim do tratamento. Ela facilita a exposição, ela reduz riscos e custos dessa exposição, né? Por exemplo, fobia para dirigir. Então, a fobia de dirigir com a exposição online, isso é muito interessante. Sobre a terminologia, então, da psicoterapia online. Ela é muito vasta, muitos termos designam essa modalidade terapêutica. Web-based therapy, e-therapy, cybertherapy, e-health. São tantos termos que isso causa uma grande confusão na comunidade. Então, o que acontece? Autores sugerem que haja uma discriminação melhor do campo para prática e pesquisa futuras. Os conteúdos dos websites de terapeutas que fazem essa terapia online, então, eles têm sido muito preocupantes, esses conteúdos. Psicólogos americanos que têm esses websites, eles tendem a cumprir menos normatizações da American Counseling Association do que terapeutas não psicólogos. E os dois não cumprem muito essas normatizações éticas. Saiu recentemente um artigo no New York Times que trata disso. Nesse artigo, é comentado que um website de um terapeuta americano recentemente fazia uma promoção que a pessoa dissesse, então, por que motivos buscava a terapia, e o motivo que fosse mais popular, essa pessoa, então, ganharia 6 meses de atendimento gratuito. Mas também há sites muito críveis. Ali no próprio artigo é mencionado o Breakthrough, que é um site que, nesses últimos 3 anos, mais de 900 psicólogos e psiquiatras se inscreveram para prestar atendimento. Então, está crescendo demais isso, né? Como esse, tem outros. Esse é o site da Grã-Bretanha, Psychology Online. Bem confiável também. Ali tem um vídeo demonstrativo de como se busca esse tipo de atendimento. Ali vocês veem que tem diversas especialidades, né? Então, o paciente vê se é ansiedade, se é depressão. Escolhe ali, clica no terapeuta. E aí o interessante é que pode, de repente, tem na sua língua disponível, né, em alemão, em francês. E ali ele também clica no diário do terapeuta para ver como é que está essa agenda, como é que ele pode marcar uma primeira consulta. Sobre treinamento de terapeutas que trabalham online, na minha busca em banco de dados, eu não encontrei nenhum artigo que mostre
que compare terapeutas treinados praticando psicoterapia online com terapeutas que não tiveram essa experiência antes. Mas o que eu vejo é que nos estudos com terapia cognitivo-comportamental online, esses terapeutas foram treinados. Nas pesquisas com terapeutas de diferentes modalidades, nem sempre isso vem explícito, mas algumas vezes disse. Alguns terapeutas, 2 terapeutas tinham experiência prévia com terapia online, 7 não. Seria interessante realmente fazer essa comparação. Nos estudos qualitativos, os terapeutas narram que eles desenvolvem habilidades ao longo do tempo com esse tipo de tratamento online. Eles aprendem a ler matizes nos textos dos pacientes emocionais, eles vão desenvolvendo isso. E o interessante, então, seria que os novatos pudessem ter esse treinamento. Se os mais antigos vão desenvolvendo essas habilidades, quem está começando, seria lógico que poderia se beneficiar muito bem desse tipo de treinamento. E o caso mais grave é para quando pacientes apresentam problemas. Nos Estados Unidos, muitos fazem terapia anônimos. Eles querem preservar a identidade. Então, é um grande problema como arrumar uma rede de apoio numa hora que essa pessoa está em colapso. Por conta disso, foi criado nos Estados Unidos um site, o Telemental Health. Ali existe esse treinamento, né, para atender online, tem inclusive ali para estratégias de emergência clínica, é um dos pontos desse treinamento, né? Então, isso também é algo muito preocupante nos Estados Unidos. Supervisão online, isso é uma coisa que está parecendo promissora. Já tem artigos de 2011 falando que supervisão e treinamento por videoconferência pode ser muito interessante. Imaginem quantos psicólogos que viajam horas para ir para supervisão. Aqui no Brasil me parece que ainda não é praticado isso, né? Não sei se tem alguma legislação explícita sobre isso, mas no exterior ela está sendo já promissora. Sobre a pesquisa qualitativa, então, acerca da psicoterapia online, os pacientes apresentam uma maior liberdade para se expor, eles dizem se sentir mais à vontade, os terapeutas também percebem isso. Nas terapias que não têm recurso de áudio ou vídeo escritas, né, os terapeutas narram que os pacientes dão um salto de confiança, porque como eles não têm elementos, né, pistas, é o tudo ou nada. Então, ou eles confiam nesse processo ou não. E a confiança, então, se estabelece antes do que na terapia tradicional. A escrita é muito interessante porque o paciente se concentra no que ele está escrevendo, ele entra em contato com isso tudo que está se passando internamente. O registro das sessões é interessante para o paciente depois reler esse material, daí já sob um outro prisma. Os terapeutas narram, então, que eles desenvolvem essas habilidades ao longo do atendimento online, vão entendendo melhor os pacientes através dessa mídia. Os pacientes que fazem por videoconferência narram uma sensação de estar dentro do consultório do terapeuta. É uma sensação chamada de telepresença. Eles estão ali, se sentem junto do terapeuta. Existe um maior poder do paciente na terapia online. Isso é narrado por terapeutas que fizeram terapia presencial e posteriormente online com esses mesmos pacientes. O paciente se sente à vontade para mandar e-mail quando deseja. O paciente também pode se desconectar. Não gostou, se desconecta. Então, quando o paciente continua na sessão, até o terapeuta pensa, bom, está trazendo algum benefício, porque num consultório é mais difícil o paciente se levantar e sair porta fora, né? Online, ele só se desliga. As dificuldades na comunicação são narradas por todos os terapeutas e os pacientes que atendem online, mas tudo isso vai sendo contornado, né? Com a prática, novas habilidades vão sendo desenvolvidas. O contato olho no olho se perde, mas tem indicações de se olhar para a câmera, que aí parece que está olhando para o paciente, né? Então, posicionar a câmera que dê para ver a tela também. Então, você olha no olho do paciente, mas está enxergando ele ali. Falhas na conexão são sempre algo que pode acontecer, e isso tem que ser muito conversado com o paciente antes. Tem que explicar que de uma hora para outra pode cair a conexão, para não deixar nenhuma margem de que o terapeuta se desligou ali, né, diante de um desagrado, alguma coisa. E tem que ter algum recurso. Então, falhando a conexão, que haja um telefone, não se pode deixar uma pessoa mal ali do outro lado, né, sem ter nenhum meio de contato além da internet.
A terapia online, então, está cada vez mais popular. Uma enquete australiana mostrou que de 218 australianos entre 18 e 80 anos, só 9,6% não utilizariam a internet para psicoterapia. Essa enquete foi em 2010. As pessoas têm mostrado, de modo geral, no mundo todo, uma grande satisfação com a terapia online, nas mais diversas modalidades. Tem o popular seriado Web Therapy, não sei se vocês já ouviram falar. Esse seriado é com a atriz do Friends, a Lisa Kudrow. Ela é uma terapeuta que provê atendimento online. E esse seriado saiu da TV a cabo, saiu da internet, onde foi que ele começou a ser divulgado, né, e passou para a TV a cabo nesse verão americano de tanto sucesso que fez. No Brasil, então, né, que a gente não tem pesquisa de atendimento online, de psicoterapia online, além da do Oliver, né, de 2002, do Oliver Prado, da USP, o que a gente tem de estudos? De Marot e Ferreira, em 2008, um estudo sobre atitudes de psicólogos, psiquiatras e terapeutas acerca da aprovação da psicoterapia pela internet no Brasil. Então, os autores encontraram que as crenças mais relacionadas às atitudes favoráveis à terapia online foram associadas à continuidade da terapia em caso de viagens e doença. Imagina, realmente, né, o paciente quebra a perna, não pode ir para atendimento, está muito gripado, tem que desmarcar consulta. Então, isso facilita muito. Ser possível enviar a mensagem eletrônica a qualquer momento. As crenças menos relacionadas à atitude positiva foram a evitação de deslocamento até o terapeuta e a maior dificuldade de diagnóstico através da internet. O contato face a face com o terapeuta não foi considerado tão importante quanto a possibilidade de não interromper a terapia, mesmo que podendo ser dados diagnósticos imprecisos, né, através da internet. Agora resta a gente saber como é que vai ser a pesquisa da Carla Dona Maria, que está já em conclusão, quase, né? Ela atendeu por videoconferência um grupo durante meses, acho que 4, 5 meses, né, com orientação psicanalítica. Então, ela já terminou os atendimentos e agora está fazendo análise dos dados. Então, é isso que tem de pesquisa no Brasil, é pouca coisa sobre psicoterapia online, realmente muito pouco. E agora tem a minha pesquisa, que eu vou realizar na Universidade Federal, estou defendendo o projeto sobre psicoterapia pela internet, a relação terapêutica. Então, depois de eu defender agora em dezembro, já vou começar a botar em ação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós que agradecemos a sua participação e a sua contribuição. Já tem várias perguntas aqui. Vou estar passando essas perguntas para você nesse momento, tá? E enquanto a gente ouve a Luciana Rufo, né? Vocês podem continuar mandando as perguntas, que assim que possível a gente entra em contato. Acho extremamente importante esse momento que estamos tomando ciência, né, de como está esse quadro do ponto de vista das iniciativas em outros países, né? E é importante também, para que a gente possa se situar aqui no Brasil, conhecer a experiência, né, mais específica do núcleo de pesquisa e psicologia e informática, que a Luciana Rufo vai colocar para a gente agora. Okay? Obrigada, Luciana. Bom dia a todos. Bom, fiquei encarregada de falar de supervisão de serviço online. Para falar disso, eu preciso falar um pouco do serviço que a gente tem, de como a gente trabalha, para a gente poder pensar sobre o que vale e o que não vale, né? A gente prestar um pouquinho mais de atenção quando recebe uma mensagem, quando chega um pedido de ajuda e o que a gente pode fazer com aquilo, né? Inicialmente, né, se criou uma página, acredito que a Rosa já tenha colocado tudo isso na apresentação dela, institucional da PUC. E aí começaram a chegar pedidos de pessoas que escreviam para lá com questões emocionais, buscando algum auxílio, alguma ajuda, alguma resposta, né? Chegaram esses pedidos e aí a gente se vê diante de alguns questionamentos, né? O que a gente vai fazer com essa demanda, né?
nós vamos acatar, nós vamos deixá-la de lado, a gente vai trabalhar com ela. Bom, e aí acabou se definindo que, então, se alguém pede ajuda, não seria justo que a gente deixasse esse pedido, ignorasse esse pedido e deixasse uma pessoa sem nenhuma resposta. Então, como é que nós vamos responder? Né? Isso aconteceu em 95, foi a criação da página, mais ou menos 95, 97, né, que começam esses pedidos de ajudas efetivos. E aí a gente se depara com algumas questões que permeiam muitas vezes as pessoas até hoje, né? Quando a gente vai falar sobre o assunto, as pessoas vêm trazendo essas questões. Então, a primeira delas é assim, o pedido é real ou não? Né? Porque, teoricamente, você não está vendo quem está na sua frente fazendo uma pergunta, a pessoa pode estar inventando alguma coisa, querendo descobrir alguma coisa, ou ela está só brincando, enfim, o que nós vamos fazer? Para a gente, todos os pedidos são reais, porque se de alguma forma ele chegou até lá, significa que aquela pessoa tem aquela dúvida e precisa de algum auxílio na solução daquela questão. Né? E então a gente pega todos os pedidos e trata como real. Qual referência a gente vai usar para trabalhar? Né? Que abordagem a gente vai seguir? E aí tem uma coisa que eu acho fantástica no NPPI, que é uma formação, um olhar, né? De várias abordagens diferentes. Cada um segue uma abordagem particular e a gente convive todos juntos, o que enriquece ainda mais o olhar em cima daquela mensagem que chega. Né? Não se segue um padrão único. Né? Fica algumas questões. Né? Assim, se a gente pensar o que dá para mudar e o que dá para levar do mundo real para o virtual. Né? Quando a gente fala de atender um pedido por internet, a gente tem que pensar primeiro se ele vai ser sincrônico ou assíncrônico. Né? O que é isso? Se a gente vai estar conversando simultaneamente com aquela pessoa, se a gente vai estar presente naquele momento daquela troca, como, por exemplo, numa videoconferência, num Skype, em programas que dão essa possibilidade de olhar, né? Ou se ela vai ser assincrônica, como, por exemplo, no caso dos e-mails. A nossa experiência, né, tem sido com o assincrônico, que é sobre isso que eu vou estar falando. Né? Se levanta a questão do olho no olho, né, que até a Maria Dália trouxe. E uma coisa que me falaram uma vez e me fez pensar muito foi assim, bom, mas se você pensar em psicanálise, não tem olho no olho. Né? Na hora que você está deitado no divã, o terapeuta está para trás, ele não vai olhar. Né? Então, será que isso realmente é tão fundamental assim para que essa relação possa acontecer? Né? Existem outros canais. Né? Outra pergunta que sempre fazem, transpondo um modelo para o outro, é assim, e os outros sinais? Por exemplo, se a pessoa chega na hora, se a pessoa está bem arrumada, se a pessoa vem... enfim, as outras coisas que ela traz e que a gente observa no nosso presencial. Né? Bom, mas no virtual elas também aparecem se você tiver um contato visual. Por exemplo, você pode pegar alguém que vai se atender de pijama. Né? E isso já mostra um pouco sobre essa pessoa, sobre o cuidado que ela tem com ela mesma. Já aconteceu, por exemplo, de chegar e-mail de gente que escreve bêbada. Né? Você percebe pelo nexo da coisa, a pessoa dá um recado, escreve alguma coisa, você pode perceber ali também um cuidado que presencialmente você perceberia por outros canais, mas você também consegue perceber. Né? O ambiente de atendimento, né, tanto do atendimento por parte do psicólogo como por parte de quem é atendido, tem algumas questões diferentes. Né? Assim, tem as facilidades e as dificuldades. Né? É lógico que enquanto terapeuta você vai preservar o seu espaço e você não vai atender, sei lá, dentro de casa com a criança passando correndo, cachorro latindo, etc, etc. Mas a pessoa do outro lado pode sim fazer isso se ela quiser. Né? Então cabe a você, num primeiro contato, delimitar para ela tudo o que pode ou não pode, quais são as melhores configurações que aquilo pode acontecer. Né? Pensando nessas questões, surge uma outra que eu acho fundamental, que é assim, a gente precisa mesmo transpor o modelo tradicional da terapia presencial para o virtual? Né? Será que a gente não tem uma nova possibilidade, um novo olhar, uma forma de se pensar sobre esse atendimento que tenha que ser diferente? Né? E aí então surge um novo olhar, né, que a gente tenta desenvolver e tenta trabalhar durante esse tempo todo. Né? Essa é uma área, trabalhar com psicologia e tecnologia,
é uma área com muitas especificidades, né? É uma coisa bastante nova. Se você for trabalhar em questões, por exemplo, com dependência de internet, de games, você precisa entender um pouco sobre o assunto, você precisa conhecer sobre o assunto, porque quem está do outro lado busca um atendimento já mais especializado. E acho que assim, como qualquer área de atendimento, né, você precisa estudar para você poder falar sobre aquilo com propriedade. Ninguém sai atendendo sem antes estudar um pouquinho, sem ler, sem buscar uma referência quando surge um assunto novo que você não está familiarizado. E na internet funciona da mesma forma. Só que além de ter que ter esse conhecimento em cima do assunto que a pessoa te traz, você ainda precisa ter um embasamento anterior sobre como funcionam as coisas na internet, o que você pode olhar dentro de uma mensagem e como estruturar tudo isso, né? É importante que se entenda um pouquinho, pelo menos um mínimo, sobre a tecnologia e os usos que você pode fazer. Não dá para você mandar um e-mail, por exemplo, para um cliente na metade porque você apertou o botão de Enter sem querer, né? Teoricamente, você tem que conhecer um pouco sobre o canal que você vai usar, você tem que saber sobre questões de segurança, você precisa informar, você precisa estar conhecendo um pouquinho mais. Até para saber quais são as mudanças. Por exemplo, você pode pegar alguém que usa linguagem de internet, usa símbolos de internet, e quando você sabe, isso facilita muito essa comunicação, né? É fundamental também a capacitação técnica por parte do psicólogo, né? Acho que isso é o que eu já venho falando desde o começo. Assim, quanto mais você conhece sobre o assunto, sobre a área e como conduzir essa dinâmica, acho que funciona muito melhor, né? Bom, falando um pouquinho do serviço. Quem escreve para a gente, né? Quem vem buscar a nossa ajuda, né? Qualquer pessoa que tenha interesse em receber uma orientação psicológica. A gente não tem crivo nenhum, basta a pessoa entrar e mandar um e-mail relatando a situação que para ela esteja incômoda, né? A gente recebe todos os temas. Na verdade, não existe uma definição específica, não tem um assunto específico. A gente recebe desde questões super simples a questões complexas. As pessoas, enfim, o que está afligindo elas naquele momento é o que elas acabam escrevendo, né? Também chegam questões ligadas à tecnologia, que é uma especificidade do serviço, né? E é um outro trabalho que a gente realiza com uma orientação um pouco diferenciada, né? Geralmente se tem uma busca de orientação rápida, né? Acho que essa é uma das únicas queixas que a gente tem no serviço. Todo mundo escreve para a gente achando que a gente vai responder naquela mesma hora, né? Porque a tecnologia traz muito isso para a vida da gente. Assim, você manda um e-mail, você quer no mesmo minuto. Você não tem aquela paciência de esperar um pouquinho, como acontecia antigamente. E a gente percebe que tem o anonimato como um grande facilitador. A gente não pede identificação nenhuma, né? A pessoa fornece os dados que ela julgar importante naquela mensagem. É comum a gente receber mensagens onde a pessoa diz, eu não conseguiria dizer isso presencialmente para alguém, né? O fato de não ter ninguém na minha frente me ajuda a poder contar uma coisa que eu tenho muita vergonha. Enfim, frases que demonstram para a gente que o anonimato, nesse caso, pode sim ajudar, né? E aí a gente percebe que quando a gente vai construir uma resposta ou quando a gente chegou uma mensagem, né? O que a gente vai fazer? Primeiro momento, você lê essa mensagem e é importante que todas as suas fantasias em relação àquele assunto sejam liberadas, né? Porque quando você lê alguma coisa, você tem as suas impressões, você tem as suas conclusões, você tem as suas fantasias, e tudo isso, se não for clareado, vai permear a sua resposta, né? Assim como em um atendimento, muitas vezes a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, né, para também não se envolver na situação. No e-mail funciona da mesma forma. Lá a gente trabalha em grupo, então a gente tem uma leitura grupal desse e-mail, o que facilita muito, porque várias pessoas lendo, a gente acaba chegando a um consenso, né? E esse consenso mostra qual é a essência daquela mensagem, né? A gente faz uma supervisão sobre esse e-mail, que passa muito como uma supervisão clínica mesmo, tradicional. A gente faz a elaboração da resposta, né? E eu vou falar um pouquinho para frente como a gente elabora essa resposta. Mas, assim, o que a gente percebe é que a experiência profissional, ela conta muito, né? Quanto mais tempo você tem, tanto de atendimento clínico quanto
de conhecimento de internet, tudo vai se agregando e fazendo com que você tenha uma facilidade maior, um entendimento melhor do que tem do outro lado, né? A capacitação nessa área eu acho que é fundamental. Em qualquer área mas assim, nessa área muito específica eu acho que precisa de um pouco mais de atenção. Até por ser uma área nova em criação, iniciando agora, né, assim, já faz alguns anos, mas ainda é muito novo, né? Então acho que precisa de um cuidado especial, porque é um jeito novo de se olhar e de se pensar sobre como poder auxiliar aquela pessoa que está do outro lado, né? Bom, e como é que a gente elabora as respostas, né? A gente tem alguns procedimentos práticos que são adotados, que assim, essa resposta, se você pegar uma resposta que a gente fornece no NPPI, você vai olhar e vai falar assim, mas é isso, né? À primeira vista, ela parece uma resposta super simples. E é essa a intenção mesmo. Ela tem que ser simples. Simples para quem lê, mas não simples no seu significado e no seu conteúdo, né? Conseguir traduzir o que você pensa, o que você diz de uma forma clara e simples, sempre facilita. Porque a gente não tem a certeza de quem está do outro lado, a gente não sabe qual é o grau de cultura e conhecimento de quem está lá, então a gente sempre fala da forma mais simples possível como forma de ampliar a possibilidade de compreensão. Cuidado com linguagem, sempre que existe uma palavra que tem um sentido duplo, que tem, enfim, que tem algum sentido, uma palavra um pouco mais rebuscada, alguma coisa que a gente sabe que nem todo mundo pode compreender, a gente também toma cuidado. Cuidado com a linguagem, no sentido também da grafia das coisas, de ter um texto fluido, de uma forma fácil de ser entendido, né? É feito um acolhimento de quem está do outro lado, que isso é fundamental, né? Lá, por ser um serviço de orientação, a gente sempre faz um encaminhamento, sim, a gente dá uma resposta, busca um auxílio a essa pessoa e sempre a encaminha a buscar o tipo de ajuda mais efetiva que ela possa encontrar presencialmente, né? E depois disso é feita uma releitura do e-mail para ver se efetivamente tudo que está ali está claro, se outras pessoas conseguem entender, se entende da mesma maneira, para ver como aquela construção foi feita, né? Alguns fatores que são importantes a gente prestar atenção, né? A clareza das informações, né? A forma como se escreve. Português é uma língua bastante cheia de detalhes, né? E é importante a gente saber escrever, né? Porque quem está do outro lado precisa conseguir entender e entender efetivamente o que você está querendo dizer e não aquilo que ele acha que você está querendo dizer com aquilo, né? Então, saber escrever é um pré-requisito, na minha opinião, fundamental, né? Quais são as impressões gerais que você tem quando chega essa mensagem, o que fica para você? Quais são as suas suposições dessa história? Até porque quando você sabe quais são as suas suposições em cima de uma mensagem ou de uma história, é mais fácil você se livrar dessas impressões para poder fazer um atendimento ou, nesse caso, uma orientação mais efetiva. E sempre tentar dar uma devolutiva clara e objetiva para quem está do outro lado, né? O meio virtual ele tem algumas particularidades, né? E ele traz algumas particularidades na orientação também, né? O tempo e a profundidade da queixa, acho que eles são um dos fatores bastante interessantes, né? Assim, a profundidade, até a Maria Adélia comentou, é engraçado, as pessoas confiam muito rápido, elas contam muito rápido e de uma forma muito mais, teoricamente, tranquila, não sei se dá para usar essa palavra, mas enfim, do que presencialmente. Porque elas dizem que o fato de não ter ninguém do outro lado, de não ter alguém te olhando diretamente, permite que você possa escrever sem estar se sentindo julgado, sem se sentir olhado, mesmo que a gente saiba que profissionalmente a gente não vá fazer isso, né, num consultório. Para quem chega, esta é uma sensação que existe, né? A forma como se escreve um texto também fala um pouco sobre quem está escrevendo para a gente, como essa pessoa constrói. Parece engraçado dizer isso, mas assim, com o tempo você consegue ler e descobrir coisas sobre essa pessoa além do que está escrito, né, propriamente. A forma como ela constrói as frases, a forma como ela estrutura aquele texto, e isso independe de saber escrever ou não,
né? A forma como se organizam ideias e a fala sobre o que a pessoa nos escreve também é muito importante, né? Acho que tem uma questão aí que, assim, a possibilidade de acesso ao atendimento também ele é fundamental, né? A gente recebe alguns casos, por exemplo, de casos de orientação, né, de pessoas que nos escrevem, por exemplo, por morar em outros países que não falam o mesmo idioma. E aí a pessoa escreve para a gente pedindo uma ajuda porque está lá, está com um problema sério, não sabe o que fazer, não consegue se comunicar, não pode voltar. E o que ela faz com isso, né? Pessoas com dificuldade de mobilidade, por exemplo, uma pessoa nos escreveu, ela tinha obesidade mórbida e não saía de casa há 5 anos e precisava de ajuda para criar coragem nesse primeiro momento até para sair de casa, né? Pessoas que têm outras questões também que dificultam, né, a busca de ajuda, pessoas que moram em cidades pequenas, que têm um terapeuta e às vezes tem uma questão muito particular, muito polêmica, por exemplo, uma pedofilia, alguma coisa assim, que não pode contar para esse único terapeuta da cidade, porque, enfim, ele conhece todo mundo que está ali e não vai ser imparcial aquele atendimento, né? Então, acho que existem várias questões que merecem ser olhadas. E na questão do vício em particular, né, da dependência à internet, assim, nós tentamos fazer alguns atendimentos presenciais e a gente percebe que é muito mais fácil as pessoas chegarem na forma virtual até do que na forma presencial, né? Essa possibilidade de ter alguém que está do outro lado, que entende a mesma língua que você, que conversa sobre o mesmo assunto que você, também é um facilitador para essas pessoas chegarem. E acima de tudo, assim, acho que o grande resumo para mim é o quanto é importante você se capacitar para trabalhar nessa área, né? Saber ler um e-mail, ou ler uma mensagem, ou trocar uma mensagem com alguém, mesmo por videoconferência, faz com que, na verdade, pede de você alguns cuidados e um treino que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Fazer algumas leituras no assunto, estudar um pouco, treinar um pouco, até em serviços como, por exemplo, o que a gente tem na PUC, ajudam a você aprender a desenvolver um olhar em cima daquela mensagem e a construir uma resposta de uma forma mais efetiva. A gente percebe nos alunos que chegam, né, no começo, o tipo de resposta é completamente diferente do que vai acontecer ali depois de 6 meses, 1 ano. Né? Você vai realmente se capacitando, né? E tem que treinar e tem que ir descobrindo e participando, né? Acho que é isso que eu queria falar para vocês, Gê. Obrigada, Luciana, pela sua colaboração, sua experiência local, né? Sua experiência aqui da PUC. E eu queria comunicar que existem 1.900 pontos conectados nesse momento, né? E é um prazer para nós, sabemos assim que existe tantos interesses, né? Tantas pessoas interessadas nesse tema, né? Existe uma pergunta aqui diretamente, que foi dirigida diretamente para o Conselho, que é se existe um documento legal, um contrato de prestação de serviços, né? Ao exemplo de alguns serviços disponibilizados online, e se já existe site para hospedar psicólogos online no Brasil. Bom, o Conselho de Psicologia trata desse assunto desde 2000, né? Quando saiu uma primeira resolução. Nesse momento, nós temos uma resolução que está em vigor, que é a 12 de 2005, que regulamenta o atendimento psicoterapêuticos e outros serviços psicológicos mediados por computador, e revoga essa resolução, né? Resta saber, assim, essa resolução ela se encontra no site do Conselho Federal, né? Vocês podem acessar e ver quais são as regras e como submeter um site, né? Para que ele tenha um selo do Conselho Federal e possa fazer os atendimentos de orientação, né? Orientação online e alguns outros serviços. O trabalho que Luciana traz para a gente é um trabalho protegido, é um trabalho de pesquisa, né? Que está alocado no Serviço de Psicologia da PUC de São Paulo, não é isso? Então, ele é um trabalho que, ao mesmo tempo que presta um serviço, também se presta para a pesquisa, né?
e isso é muito importante. Vieram várias perguntas aqui para a primeira palestrante, que é a Maria Adélia Pieta, e eu vou estar passando para ela responder algumas dessas questões que também podem, posteriormente, serem respondidas também por Luciana, se for o caso. Okay? Você quer ler? A primeira pergunta, então, é da Andréia. Ela pergunta como é possível estabelecer a relação terapêutica online. Ela fala que se usuários de drogas, adolescentes, refugiados, pacientes terminais e psicóticos têm recebido esse atendimento, né, pessoas que sofrem violência, o que falar com relação a esse tipo de violência, como é que se atende isso online, né? Na verdade, desse assunto, o que eu tenho conhecimento é que em estudos de eficácia e efetividade, eles procuram ver quanto que funciona uma determinada terapia. É isso, um estudo de eficácia e efetividade. Então, essas pessoas passam pelo procedimento, né? Elas recebem o tratamento e aí se vê se existe uma melhora nos sintomas. Então, sobre a temática do sofrimento em si, o que está envolvido com isso, eu não encontro na literatura dados a respeito, mas sim que essas pessoas diminuem esse sofrimento através de intervenções online. Então, por exemplo, o usuário de álcool e drogas, ele já se sente muitas vezes o último dos últimos, ele sofre de um estigma muito grande. Para ele se mover a algum lugar e buscar atendimento é difícil. Ele já vive um tormento. Então, ser atendido da sua casa, ali, é mais confortável para eles. Eles têm mostrado uma melhora. Então, o que acontece é que esses pacientes mostram uma melhora, de fato. Eu não sei como é que é feito esse trabalho, como é que são feitas essas intervenções. Por exemplo, para imigrantes e refugiados, o que acontece é que eles vêm de uma cultura diferente, eles falam uma língua diferente. Se você não tiver um terapeuta diante desse indivíduo que entenda da cultura dele, fale a língua dele, fica muito difícil a compreensão. E lá no exterior já tem sido muito feito treinamento em multiculturalismo. Estudos mostram que terapeutas que têm treinamento em multiculturalismo, que trabalham na rede pública, atendem melhor os cidadãos. Então, é mais no sentido de poder facilitar esse atendimento para quem não teria outra forma de ser atendido. Paciente terminal, que também não tem como ir no consultório ou volta para passar mais um período em casa, numa outra região. Por que teria que romper com o vínculo? É sempre dentro dessa ótica de poder ampliar o atendimento. Não para concorrer com a terapia tradicional. Até porque muitas pessoas não vão buscar terapia tradicional. Elas só estão fazendo terapia porque, com essa difusão toda de serviços online, tem pessoas que fazem tudo online. E essas pessoas também buscam atendimento. Então, para esse público, não seria uma concorrência da terapia online com a tradicional. Complementando um pouquinho do que você está falando, né? Os pedidos que chegam para a gente, muitos deles vêm com uma frase assim, tipo, mas eu não tenho coragem de ir até um psicólogo, eu não sei o que a minha família vai achar, o que os outros vão pensar de eu estar fazendo terapia. E o online, ele tem uma certa proteção, entre aspas, né? Eu faço de casa sem ninguém saber, do jeito que eu quero, ou eu faço do meu escritório, ou enfim, eu tenho uma possibilidade, uma mobilidade diferente, né? Acho que é a mesma coisa que a gente tentar explicar exatamente como funciona a terapia. Se você tentar mensurar em palavra o que uma terapia faz por alguém, né, na sessão ali, efetivamente, aquele momento, você não consegue dizer, né? Acho que a gente tenta colocar na psicologia aplicada à internet, à tecnologia, uma explicação por ser algo novo, por ser algo que a gente ainda não domina, ainda não conhece, conceitos e coisas que dariam para a gente um parâmetro de que aquilo efetivamente funciona. Mas a própria psicologia, dentro dela, não tem esses parâmetros tão bem estabelecidos. Até por isso é tão difícil encontrar estudos na área que não sejam em terapia comportamental cognitiva. Porque a comportamental cognitiva é uma das únicas áreas que tem uma mensuração
efetiva para medir as coisas. As outras linhas, elas funcionam num processo mais, não sei bem a palavra, mas, enfim, numa forma mais intuitiva. Intuitiva não é uma boa palavra, mas, enfim, não tem essa mensuração, né? E a gente fica tentando colocar na tecnologia essa mensuração e também não tem como, porque se a gente aplica algo que já existe, não vai funcionar. É para pegar o que já existe, se transformar e tentar fazer algo novo no que está ali, né? Existem tantas linhas e tantas abordagens diferentes, por que a gente não pode, de repente, criar um jeito novo de se atender e olhar para essas questões também como uma forma nova de se pensar? A Jaqueline, então, ela diz, em relação às reações corporais que não serão vistas, né, pelos profissionais e que facilitam o diagnóstico e que realmente pode haver imprecisões nesse diagnóstico por estar sendo feito online, mas também tem que se pensar que é possível que grande parte das terapias passem a ser feitas por videoconferência, Skype, ou então a câmera ligada ao chat, né? Isso pode já dar mais elementos. Mesmo assim, o visual não é muito bom no Skype, né? Terapeutas dizem que eles preferem lidar com o verbal mais do que o visual quando é por videoconferência. Então, sempre vão mais pelo verbal. E essas imprecisões realmente podem acontecer, mas uma coisa interessante é que a justiça brasileira, eu não sei se vocês sabem, ela está implantando um sistema de videoconferência para interrogatório de réus. E a gente sabe que ali, durante um julgamento, né, quanto que essa coisa também, como é que o juiz, as pessoas envolvidas, como é que o juiz sente o réu, existe essa coisa do contato humano, eu acho que isso tem alguma influência na decisão final. E esse interrogatório vai passar a ser feito por videoconferência, assim, não se desloca esse réu, né, sempre correndo risco de fugir no caminho. Então, isso para mostrar que, na verdade, essa tecnologia está aí. E tudo tem dois lados. Sempre tem um lado positivo e sempre tem riscos. Até um jornalista francês cunhou o termo technopeur, medo da tecnologia. Todo novo advento tecnológico suscita muito medo. Só na questão do olhar também, se a gente diz que não dá para fazer um atendimento efetivo se você não tem essa questão visual, seria a mesma coisa que dizer que um psicólogo não pode ser cego. Né? E, na verdade, uma coisa não exclui a outra. Ele vai ser um bom psicólogo do mesmo jeito. Se aprende a usar outros recursos para se ter as mesmas informações. Né? Bom, eu vou passar aqui uma questão. Márcia Homem de Mello. Maria Adélia, qual a análise que você faz dos sites nacionais cadastrados pelo CFP que já oferecem serviços online, uma vez que já temos materiais e profissionais que podem servir do ponto de vista de referência? Por que eu mencionei a pesquisa americana? Porque eu não encontrei nenhum artigo aqui falando de quais são os conteúdos dos websites de psicólogos que provêm orientação online. Já dei uma olhada neles, eles vão mudando, né? Uns vão inspirando, vão entrando sites novos. De um modo geral, eu achei eles adequados. O ano passado eu tinha visto um cuja terapeuta se apresentava de biquíni saindo do mar, mas ele não se manteve muito tempo. Depois eu não encontrei mais esse site. Eu achei curioso, assim, bem esbelta saindo do mar de biquíni. Então, eu realmente, numa vista de olhos, não encontrei nada de... Sim. É importante a gente lembrar o seguinte, que esses sites, eles inspiram, né, o prazo, e eles têm todas as regras de exposição de propaganda, de formas de divulgação dos serviços de psicologia. Né? Então, realmente existe um crivo, existe uma comissão que faz essa análise periodicamente, né?
e pode estar descredenciando o site assim que apresentam informações indevidas, né? Isso é importante. Mesmo assim, no encontro que teve em São Paulo recentemente, foi comentado que é difícil controlar tudo isso o tempo todo, né? Isso. Até existem normas. Quando você inscreve o seu site, você já tem que ali deixar explícito qual vai ser o conteúdo e tem que se manter fiel àquilo. Não pode depois sair modificando isso tudo, né? Não. Teria que cumprir isso aí direitinho. A gente está vendo possibilidade de monitoramento desses sites, considerando assim que esses sites estão no ar em função da resolução de 2005, né, que tem seus critérios, além da propaganda dos serviços de psicologia, que também tem resolução específica, né, gente? Então, outras questões, né, são feitas, assim, é preciso que a gente tenha consciência, né, de que não dá para divulgar o serviço de psicologia em sites de grupos, né, Groupon, Peixe Urbano, esses outros sites, né? Então é preciso ter critérios, e é em cima desses critérios que a gente tem procurado avançar e trabalhar, né? Então é preciso sempre ter critério. Existem várias perguntas aqui, né? Outra aqui bom dia, antes de tudo, quero parabenizar o CFP pelo evento e também cumprimentar e parabenizar a colega Maria Adélia por sua explanação. Sou também pesquisadora do tema, ela faz doutorado na PUC de Campinas. Carlas Pontes Dona Maria, trabalhando em pesquisa com terapia de grupo online. E palestrei no evento do CRP, do CRP de São Paulo, né? Sobre os serviços online. A minha pergunta é: quais seriam os riscos e quais seriam os benefícios a um atendimento anônimo, quando o paciente não expõe sua identidade, segundo as pesquisas e, na sua opinião e percepção? Acho que serve para as duas, né? A Luciana tem prática nisso, né? E eu sei do ponto de vista teórico. Quem sabe a gente começa com alguém que está vivendo isso no dia a dia. Eu acho que assim, o anonimato ele traz uma facilidade de comunicação com o outro quando o assunto é muito polêmico para a pessoa. Isso não quer dizer que necessariamente seja um assunto polêmico, mas às vezes você tem questões que para você são muito difíceis de se expor, e a questão do anonimato ele facilita muito, né? Ele facilita na forma de chegada, ele facilita na forma de escrita. Existem pessoas que usam palavras, por exemplo, querem colocar palavras baixas durante um texto e pessoalmente têm vergonha. Nesses critérios, o anonimato é um grande facilitador, né? Eu, particularmente, até hoje, como a gente faz orientação e não psicoterapia, né, posso te dizer que a gente não encontrou nenhum problema relacionado ao anonimato, né? Existem situações onde você fica numa saia justa, mas que eu acho que isso também acaba acontecendo em consultório. Por exemplo, a gente recebeu um e-mail uma vez que dizia assim: eu vou me matar, ponto, né? Esse é todo o e-mail. E o que você faz com isso? Você não tem contato com a família, você não tem contato da pessoa, mas também se é a primeira vez que essa pessoa vem ao seu consultório, ela chega e te fala essa frase, você também não vai ter nenhum outro dado a respeito dela, ou ela pode te dar dados falsos, entre aspas, né? Tipo, te dar um telefone de contato de mentira e tudo mais. Acho que acaba sendo de grande ajuda, né? O que a gente percebe é assim: as pessoas escrevem no primeiro momento se usando do anonimato, se usando dessa possibilidade da tela em branco também, e da possibilidade de colocar ali tudo o que ela quer, né? Dessa projeção de ideias num espaço em branco e de todas as devolutivas que vão vir dali. Eu não consigo ver problemas até agora. Não sei se do ponto de vista teórico tem algum. Olha, eu na minha busca em diversos artigos publicados no exterior, nesses países em que já é provido o atendimento, a psicoterapia online há vários anos, desde 2000, o que acontece? Não tem nada falando justamente sobre isso. Que conduta tomar nessa situação, que práticas têm se mostrado melhores para essas situações, né?
Realmente não tem. O que tem, essa reportagem que saiu em 23 de setembro no The New York Times, eu recomendo. Eu não sei como é que eu posso prover esse link de acesso para vocês, mas ali ela sintetiza bem qual é a realidade americana com relação à terapia online. E existe, sim, essa grande preocupação do paciente se sentir muito mal e não ser acionada nenhuma rede de apoio, não se saber nem em que cidade o paciente mora, porque é feito pagamento por depósito, né, bancário, e é um problema grave. Então, esse site de treinamento foi uma das profissionais que está encabeçando todo um processo de preparar as pessoas para lidar com esse tipo de situação, né? Ajuda. Não sei, eu não consegui entrar porque o pacote que trata para lidar com emergências é de praticamente $1.000, acho que é $1.200 o treinamento inteiro para ter acesso àquilo. Mas eu fico curiosa para saber como é que eles têm agido, já que esse material não foi publicado, a gente não tem acesso, né, ao que eles vêm fazendo, que práticas já estão se difundindo. Mas é uma preocupação genuína se a pessoa estiver muito mal e a gente não sabe nem quem ela é. Então, aí acho que depende de novo, né, da forma como você olha a situação. Porque se uma pessoa está muito mal e ela vem buscar ajuda em você, de alguma forma você pode ser o desencadeador dessa rede de apoio. Você não precisa ir buscar outras pessoas. Você pode realizar um trabalho com ela ali para que ela consiga minimamente, naquele momento, buscar auxílio de outros, né? A gente nunca vai ter o controle completo, né? Como você até deu o exemplo, você pode desligar, desconectar e acabou naquele momento. Mas você também pode fazer isso no consultório. Você também pode levantar e ir embora, né? Você também pode não querer que seu terapeuta acesse a sua família de forma nenhuma e não dar nenhum dado de contato, né? Até onde eu sei, não existe nenhuma obrigatoriedade de se fornecer dados da sua rede pessoal, né? Então, acho que da mesma forma que existe a limitação presencial, existe uma limitação virtual e a gente precisa aprender a trabalhar com aquela possibilidade que a gente tem de trabalhar na emergência e de ajudar aquela pessoa a mobilizar recursos para efetivamente buscar um outro tipo de ajuda ou para ter o suporte necessário naquele momento. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com o meu projeto, que já foi aprovado pelo Comitê de Ética. Primeiro, no meu projeto, os participantes que fariam terapia online seriam quaisquer pessoas e, se eles não se sentissem bem, acontecesse alguma coisa, eles teriam atendimento presencial na clínica de atendimento psicológico lá da nossa universidade, da URGS. Eu achei que isso já seria suficiente para o conselho, para o Comitê de Ética, aprovar minha pesquisa. Não. Pediram um critério de exclusão, que houvesse um diagnóstico prévio para não acontecer nenhum problema dessa pessoa, supostamente, dessa pessoa passar mal e não ter, assim, e isso que eu ainda estava oferecendo, esse serviço da nossa universidade, e que as pessoas seriam moradoras de Porto Alegre, então são só da minha cidade os participantes da pesquisa, justamente porque se acontecer alguma coisa, eles têm esse atendimento. E o Comitê de Ética não aceitou dessa maneira. Tive que mudar um pouquinho a configuração da minha pesquisa. Ok. Bom, gente, existem várias outras perguntas aqui. Nosso tempo está passando. Eu estou ficando preocupada. Vou passar algumas aqui para Luciana. E existem pessoas assim se manifestando super favoráveis, né? Parabenizando o conselho, e outras nem tanto, né? Então, até vou ler uma aqui para vocês também terem noção das reações, né? Contrárias também. Fátima Regiane Maia: será que a psicologia online vai abrir fronteiras ou vai causar abismo entre nós, seres humanos? Né? Então, é importante que a gente pense nas consequências, né? Por isso é importante esse histórico, né, que vocês trazem, essas experiências, né? Porque me parece que o futuro da psicologia também passa por aqui, também passa pela via virtual, né? Eu acho que é importante que, assim como todos vários aspectos da nossa vida, vai passar daqui para frente pela perspectiva do virtual, né? Só acho que assim, né? A tecnologia, ela está aí. Não é uma coisa que depende da gente enquanto psicólogo, né? Ela já faz parte do dia a dia. Isso. Eu sempre brinco que, assim, alguns anos atrás, você perguntava para alguém: você tem e-mail?
né? Ou você tem celular? Hoje em dia você não pergunta mais se você tem, você já fala qual é o seu e-mail e qual é o seu celular, né? Ou seja, já se incorporou no dia da gente. Um abismo, só se já existisse abismo na nossa própria sociedade, que a gente precisa pensar em cima disso, claro, né? Mas eu acho que a tecnologia em si, ela não cria nada, ela só reflete aquilo que a gente, enquanto ser humano, faz dela. Ela é uma ferramenta, né? A gente se utiliza dela da forma como a gente achar. Criar critérios, pensar nos critérios, né? Me parece que é o nosso caminho. Como avançar, por exemplo, da nossa resolução de 2005? Quais são os novos tempos, né? E o que nós podemos prever aí para os próximos 5 anos, né? Porque me parece que é algo em movimento, né? É um processo em movimento, né? Por outro lado, também temos aqui Vera Lúcia Ferreira, que diz assim: sinceramente, estou achando um absurdo o CFP estar pactuando com esse tipo de atendimento, né? Qualquer pessoa pode ser terapêutico, e as políticas públicas, né? Porque o que é tudo isso, né? Então, acho que existe assim o espanto, né, de um primeiro impacto, né, desse tema, mas também é preciso que a gente reflita, né, o que é que a gente vai fazer com isso, né? Qual a nossa responsabilidade, né, para com o sofrimento psíquico de pessoas que estão solicitando esse tipo de atendimento? Quais são os critérios de quem está se disponibilizando a atender? Porque os profissionais não são obrigados a atender, né? É preciso que a gente remeta assim, àqueles que têm interesse, que têm experiência, que querem exercitar, porque é uma forma também de você se expor, né? Claro. O psicólogo ele vai estar exposto a uma gravação, ele vai estar exposto a um processo ético, né, com muito mais facilidade, porque é uma forma de você produzir provas muito rapidamente. Está tudo, né, ali gravado. Está tudo ali gravado, está tudo ali documentado. Então, não é qualquer pessoa que vai querer prestar um serviço desse. Querendo prestar, quais são os critérios que nós vamos consensar, que nós vamos estabelecer para que esse serviço possa ser prestado dentro dos princípios éticos, né? E eu achei extremamente importante vocês citarem a importância do acesso à população aos serviços da psicologia, né? E eu acho que esse é um tema de possibilidade de democratização desse acesso, né? Então, isso é extremamente importante. Isso que eu ia comentar, que muito do estudo das psicoterapias online no exterior advém disso. Imaginem fila de espera para atendimento. A pessoa está sofrendo e ela fica na fila de espera por tempos para um atendimento psicológico. Então, o que acontece? Com essa prática da terapia online, até mesmo a automonitorada, chega um indivíduo para consultar num posto de saúde, esse indivíduo apresenta sintomas depressivos, não vai ter condições de fazer uma terapia nos próximos dias, nos próximos meses. Se ele recebe uma senha e pode fazer uma terapia automonitorada, em que ele vai aprender alguma coisa, ao menos, sobre o que ele está sentindo, lidar melhor com isso, estudos têm mostrado que ajuda muito essas pessoas. É melhor do que deixá-las simplesmente esperando. Muitos estudos realizados no exterior sobre eficácia e efetividade de terapia compara pacientes que passam por atendimentos com lista de espera, com as pessoas que não passam por nenhum atendimento. E a gente tem que lidar com essa realidade. Aqui no Brasil, muitas pessoas ficam esperando por muito tempo atendimento. Isso seria um facilitador. Então, claro que é pertinente a preocupação dela, estou de acordo, mas também tem esse outro lado, de ampliar o acesso da terapia às pessoas. Existe a possibilidade, em tudo que a gente faz, de se gostar ou não gostar, de se achar certo e errado. E cada um faz aquilo que acredita e que vê possibilidades de efetivamente funcionar. Se para ela essa é uma questão que não é possível, acho que, assim, em primeiro lugar, ela precisa conhecer um pouquinho mais e ver. E se realmente ela não gostar, ela achar que não funciona, talvez não funcione para ela, né? Para outras pessoas isso pode ser efetivo. Existe espaço para todo mundo, desde que a gente respeite as práticas de todos, né? Não se pode fazer nada contra os princípios de ética, mas dentro da ética, se tudo é respeitado, existe gosto diferente para tudo, né? Cada um segue uma linha, cada um segue uma abordagem diferente e isso pede um respeito da gente também, né? Bom, você me passou algumas perguntas, né? E acho que, assim,
A Luciana pergunta se é possível indicar cursos, literaturas referentes à terapia online, se há artigos e pesquisas brasileiras sobre o assunto, qual orientação pode ser dada para um psicólogo que pretende iniciar um consultório online e como ele pode aprimorar sua afirmação e como resolver as questões... Aí está cortado. Bom, literatura sobre o assunto. A maioria das coisas você vai encontrar em inglês, né? Existem grandes autores... acho que você pode até escrever uma mensagem para... Acho que na própria homepage do NPPI a gente tem ali alguns links. Não tem mais? Acho que tem sim, né, Rosa? Algumas sugestões de sites que você pode procurar, ou então você escreve para a gente no NPPI e a gente manda para você uma relação de bibliografia básica que a gente tem ali. O e-mail da gente é nppi@pucsp.br. A gente tem um curso online que é bastante interessante, na verdade, acho que no Brasil é uma das coisas mais completas que tem, falando sobre o assunto. É um curso que acontece na PUC com parceria da COGEAI, então você pode entrar no site e se informar. Pesquisa brasileira sobre o assunto, existem algumas, né? Buscando em base de dados você consegue encontrar. Tem aqui a referência da Maria Adélia, tem a Carla... Maria, mas também está em fase de produção. Tem o Oliver, que é o Oliver Zancul Prado, que é uma das únicas pessoas que pesquisou terapia efetivamente online no Brasil, né? E para começar um consultório online, assim, primeiro de tudo, leia a resolução, né? Você tem que conversar, tem que saber o que está escrito ali, tem que entender, entre em contato com o CRP da sua região, eles vão te ajudar e você vai construir seu site, vai passar para eles, eles vão aprovar ou não, enfim, vão te ajudar nas diretrizes que você precisa, né? Como é realizado o pagamento, acho que é Lilian, pergunta como é realizado o pagamento de atendimento online que garante que o cliente vai retornar ao atendimento online. Bom, o pagamento online eu não sei, a gente não trabalha com pagamento, na PUC é de graça, né? Então não é a questão que a gente atende. É por depósito, são passados os dados, nos sites dos terapeutas americanos já aparece tipo isso. PagSeguro e... Enfim, tem alguns canais de pagamento que você faz um pagamento antecipado, uma forma de depósito, e o terapeuta recebe isso. Também poderia, acredito que ser por cartão, de repente, cartão de crédito. No site do Conselho Federal tem todos os critérios, né? Tá. Você pode estar acessando. E o que garante que o cliente vai retornar ao atendimento online? Nada, a mesma coisa que garante que ele vai retornar ao atendimento presencial. Você não tem certeza nenhuma, né? O outro é parabéns ao CFP. Acho que é isso. Existe um documento legal, um contrato de prestação de serviço, ao exemplo de alguns serviços disponibilizados online? Acho que já se falou disso até, né? Então tá bom. Ok. Tem outra aqui. É necessário realizar algum curso específico? Já foi. São várias perguntas sobre cursos, sobre os honorários, né? Então, a gente sente a necessidade de repetir que existe uma resolução e também que todos os conselhos regionais, né, estão preparados para responder nos seus plantões, né, das suas comissões de orientação e fiscalização, sobre como cada profissional pode organizar o seu site. Aí a gente solicita que vocês entrem no site ou do seu Conselho Regional ou do Conselho Federal e procure pela Resolução 12 de 2005, né, que é a resolução que regulamenta o atendimento psicoterapêutico e outros serviços psicológicos mediados por computador, né? Essa é a resolução que está em vigor, que coloca os critérios para esse atendimento, né? E também existe no Conselho Federal também uma série de sites que estão atualmente válidos, né, que vocês podem estar verificando, outros estão em análise, né, e outros ainda estão aguardando a avaliação, né? Essa avaliação se processa por um prazo de 30 a 60 dias, não é isso? Bom, outras questões que chegaram aqui. Vamos ver.
Os serviços de psicoterapia online já podem ser efetuados no Brasil, sim, né? Com os critérios que a gente está colocando. Que enquanto de psicoterapia não. Os critérios para pesquisa, né? Como pesquisa. Tá bom. É que acho que nós duas entendemos da mesma forma. Como psicoterapia, na verdade, existe uma dificuldade em geral das pessoas, até quando a gente vai se apresentar, sobre o que é orientação e o que é a psicoterapia. Isso, né? Tá certo que você falou, realmente, dentro se for uma pesquisa e ela preencher todos os critérios necessários, tudo bem, mas é que a gente entende então, como você pode, por favor, automático. Colocar a sua. A orientação, ela tem que ser pontual, ela tem que ter um caráter de não vinculação com aquela pessoa que está sendo atendida. Ela tem uma duração específica que tem que ser pré-estabelecida e ela tem alguns temas que você pode encontrar, por exemplo, na resolução, quais são as áreas principais. De uma forma bem breve, essa é a orientação. A psicoterapia seria todo o modelo tradicional que a gente conhece e que se caracteriza pelo vínculo, pela duração, por uma questão mais aberta. Eu tenho aqui uma pergunta interessante da Vera Lúcia Ferreira, porque eu falei demais em estudos feitos no exterior, mas também deixa eu explicar que no Brasil já não se tem muito o costume de se estudar a eficácia e efetividade de psicoterapias, no geral. Dos estudos brasileiros sobre psicoterapia, a maior parte são estudos teóricos. Então, já não existe essa prática corrente no nosso país. E a psicoterapia online, então, menos ainda, só há o estudo do Oliver, que eu mencionei para vocês, com a psicoterapia online, e depois, agora, em andamento, da Carla Dona Maria. Então, o que acontece? A Vera pergunta, você não acha perigoso continuar importando teorias, modelos e resultados de outros países? Entendo a Vera Lúcia, a gente não pode indiscriminadamente trazer coisas de fora, mas quando a gente não tem nenhum conhecimento ainda sobre um determinado assunto, é muito importante a gente conhecer como é que esses estudos estão sendo feitos, quais são os tropeços e os avanços que são produzidos lá fora, porque muito disso talvez a gente possa importar para a nossa realidade. Então, não seria uma importação indiscriminada disso tudo. E se eu não falasse dos estudos feitos no exterior, já que meu tema é psicoterapia online, do que eu falaria, né? Já que a gente não tem nada publicado sobre isso no Brasil, a não ser orientação psicológica online do NPPI. Obrigada. Bom, tem uma questão aqui. Márcia já foi. São várias questões, gente, nós estamos até perdidos. São mais de 50 perguntas aqui. Muitas eu acho que a gente já venceu em função dos cursos, da orientação que foi recebida com a forma de remuneração e tal. Você quer que eu fale dessa aqui? Pode, mais um pouco? Favor. Tá. Psicoterapia e orientação psicológica. Parece tão difícil definir claramente as distinções entre essas duas modalidades. Conversando com outros colegas de profissão, percebo que a compreensão dessa diferença ainda é muito obscura. Poderíamos tentar definir um pouco mais hoje? Desde já, parabenizo por essa iniciativa. Então, realmente o limite entre as duas coisas é bastante complicado de ser entendido, se a gente pensar só em teoria, né? Quando a gente faz a orientação, você consegue perceber algumas diferenças, né? E até é possível perceber se aquela pessoa que está conversando com você por orientação, ela cria um vínculo, né? Por critério, né, a gente faz o seguinte, a gente responde a quem escreve para a gente para uma orientação, a gente responde em 1, 2, no máximo 3 mensagens, né? Porque a gente acredita que depois disso esse vínculo se estabelece e a pessoa muda até a forma de escrever, né? Qual é a diferença? A orientação, ela é focal. Você me traz um problema, eu vou te ajudar a encontrar uma solução para ele ou a melhor forma de você resolver este problema fora daquele contexto onde a gente está, né? Eu posso dizer para vocês tranquilamente que em mais de 90% dos casos dos e-mails que a gente recebe, as pessoas buscam algo que já seria um encaminhamento para uma terapia, né? Então, é comum a gente sempre terminar os e-mails dizendo, olha, você trouxe essas questões, a gente vai te acolher, a gente vai responder a
né, te dar um suporte nesse primeiro momento, mas procure fazer terapia presencialmente para tratar de tudo que você precisa. A psicoterapia, ela não necessariamente tem um término, ela não necessariamente tem um foco único, né? Essas são questões que pertencem à orientação, né? Acho que essa é a melhor distinção que eu posso dar para você. Tipo, você pode fazer orientação sexual, você pode fazer orientação profissional, você pode fazer uma orientação pontual na questão da orientação psicológica, como a gente faz, né? Terapia, dificilmente a gente fica em um aspecto só, a menos que você fale, por exemplo, uma psicoterapia breve ou em algumas abordagens, mas de uma maneira em geral você abre para um todo, né? Você cuida de todos os lados, você busca todos os links, e quando você fala de orientação, não, você tenta resolver aquela questão. Agora que você falou em terapia breve, uma coisa bem interessante é que hoje em dia ela já é praticada cotidianamente, e a gente esquece que a origem dela foi a partir de filas de espera em postos de saúde no exterior. Foram psiquiatras que, preocupados em dar vazão a esses atendimentos, não deixar as pessoas sem nenhum atendimento, procuraram encurtar para poder atender um maior número de pessoas. Então também causou no início toda uma rejeição da classe, como vai fazer em menos tempo, mas isso ajudou demais que pessoas não ficassem sem nada, sem nenhuma forma de atendimento. Uhum. Ok. Aqui, acho que é importante essa pergunta. Ó. É de Emanuele Pita. Bom dia. Existe algum critério para atendimento online? E se a pessoa que requer o atendimento for menor de idade? A nossa resolução, ela prevê que o atendimento é para maiores de 18 anos, e menores de 18 anos tem que ter uma autorização expressa dos seus responsáveis, okay? que deve ser encaminhada, assinada, né, e digitalizada para ser encaminhada ao profissional que for atender. Paulo Roberto pergunta: se o atendimento é feito usando os instrumentos de comunicação, e-mail, MSN, Skype, etc., qual a necessidade de um website? A propaganda do serviço em um blog não seria o suficiente? Né? Então, essa é uma pergunta importante porque ela coloca as regras, né? Um site, ele é um lugar onde a pessoa já tem parte ali do contrato que ela vai fazer, né? Então, e também está sob responsabilidade de uma outra resolução que define como deve ser as propagandas feitas por psicólogos a respeito da divulgação, né? Então, isso é muito importante para a gente. Acho que dá para a gente pensar numa brincadeira, né? Uhum. A mesma coisa que você encontrar alguém na rua, o cara passou do teu lado, te dá um cartãozinho e falou: me liga que eu sou bom, tá? Uhum. Né? E outra coisa é você ver que ele tem uma clínica, tem um endereço, você vai lá, você descobre a referência, você busca informações, né? Sempre é uma garantia a mais. Quanto mais dado você tiver num website, quanto mais claro tiverem as coisas, melhor é. E isso garante a segurança de quem está do outro lado, não só do psicólogo, mas também de quem é atendido. Isso. Né? É importante que a gente coloque duas coisas, né? Tem duas perguntas aqui tão relacionadas a essa questão da divulgação e do controle, da fiscalização. Nós temos o nosso Código de Ética e algumas resoluções complementares que definem como deve ser essa propaganda, que define que o nosso credencial, o nosso CRP deve ser colocado visivelmente, né? E temos também o nosso Cadastro Nacional, que também está ali publicizado quem são os psicólogos, né? Quem são os psicólogos e psicólogas que atendem e que estão devidamente credenciados e sob o nosso Código de Ética, né? Então, o nosso Código de Ética já prevê os critérios para o exercício da nossa profissão, né? E devem ser seguidos. Aí tem uma pergunta extremamente importante, que a gente precisa realmente ter critérios para isso. Então, isso é possível que isso vai remeter para uma reformulação da resolução de 2005, que é a seguinte: ninguém levantou o caso de um psicólogo estrangeiro atender em sites de psicologia online no Brasil. Como seria a questão legal? E o psicólogo brasileiro com site hospedado no exterior?
E, por último, o psicólogo brasileiro atendendo por net em outros países de língua portuguesa, né? Quem faz essa pergunta é Luiz Cantec. Okay? Essa é uma pergunta que nos remete para a gente aprofundar esse debate, para a gente pensar em soluções, né, para essas questões. Ainda não temos discussões relacionadas ao Mercosul, as discussões sobre como os sites vão ser, como os profissionais vão validar seu diploma no Brasil, mas a nossa legislação são para pessoas que estão no Brasil, né, e estão atendendo aqui, credenciados aqui. Em função de controlar sites ou pessoas que exerçam a profissão, que estão oferecendo serviços psicológicos, mas que não são psicólogos, né, aí já é outra medida, já é uma medida vinculada à denúncia do exercício ilegal da profissão. Tá? Então, a outra questão que viria aqui de Laís Araújo é nessa direção, tá, Laís? Tem várias outras perguntas, né? E a gente se compromete a estar respondendo essas perguntas posteriormente, passar também para os nossos palestrantes. Como o nosso tempo está acabando, eu vou passar para cada uma de vocês poder fazer suas considerações finais, tá? E a gente encerrar, que temos um outro palestrante também, que vai estar falando com vocês, e de volta com a Roseli Goffman. Eu não teria nada a dizer a não ser parabenizar pelo evento. Isso precisa ser discutido. Lá fora, no exterior, já tem mostrado ser tão pertinente, né, prover esse tipo de atendimento para as pessoas. Então, pensarmos nisso é muito importante. Então, esse evento teve muita relevância. Bom, eu gostaria de parabenizar também o CFP. Acho que essa é uma questão muito importante, é um assunto novo, é um assunto que precisa ser estudado, que precisa ser olhado e até novas regras serem definidas, porque o que a gente vê acontecendo é que muitas pessoas fazem atendimento por e-mail e não tem a menor ideia do que pode, do que não pode, do que é e do que não é. Fala assim, não, mas eu já atendo no consultório, meu paciente vai viajar, é só uns 2 ou 3 e-mails, né? Como se isso fosse uma permissão. Então, acho que é importante a gente estar clareando o assunto, trazendo as relevâncias, trazendo a importância de uma capacitação na área, né? Até para ampliar a possibilidade de pesquisas, de estudos em cima disso. E, assim, a tecnologia está aí, a gente não pode fazer nada contra ela, né? A gente precisa tentar que ela se englobe, que ela faça parte do nosso dia da melhor maneira possível para trazer benefícios e não prejuízos. Okay. É isso. Quero agradecer a vocês duas, a Luciana Rufo e a Maria Adélia Pieta, pela colaboração, pela disponibilidade do tempo de vocês, né? E solicitar ajuda aqui para respostas de uma série de perguntas aqui. Então, vou deixar vocês agora com o José Carlos Ribeiro e com a Roseli Goffman. Okay? Obrigada a todas e a todos.